Arte moderna é o conjunto de expressões artísticas que surgiu na Europa no final do século XIX e perdurou até meados do século XX. Ela abrange especialmente a arquitetura, a escultura, a literatura e a pintura. No Brasil, essa corrente artística se consolidou com a Semana da Arte Moderna, que ocorreu em 1922 no Teatro Municipal da cidade de São Paulo. Maneirismo é o estilo artístico que predominou na Itália desde o final da Alta Renascença até o início do período Barroco, por volta do ano de 1600. Foi uma reação anticlássica que questionou a validade do ideal de beleza defendido no Alto Renascimento. O maneirismo preocupava-se em resolver problemas artísticos intricados, como nus retratados em posturas complicadas. Neoclassicismo. O termo neoclassicismo se referia pejorativamente ao movimento estético que veio a ser refletido nos princípios artes intelectuais do iluminismo. Assim, proliferaram as construções não só as religiosas, mas as que podiam contribuir para melhorar a vida humana, como hospitais, bibliotecas, museus, teatros, parques, etc., pensados com caráter monumental. O Barroco. Esse estilo foi caracterizado por ser visualmente ornamentado, longe da simplicidade, buscando a harmonia própria da Renascença. Postula-se que o Barroco nasceu como uma reação à crise de confiança humanista e renascentista no ser humano. Rococó. Rococó era uma maneira utilizada para decorar jardins com conchas e rochas. É a fase do Barroco compreendida entre 1710 e 1780, quando os valores decorativistas e ornamentais são exaltados tanto pelos artistas quanto pelos apreciadores da arte. Expressionismo. Está entre os primeiros representantes das vanguardas históricas e talvez o primeiro a focar em aspectos subjetivos. O expressionismo, a principal característica é a representação dos sentimentos e das emoções, procurando expressar as angústias e o universo psicológico da sociedade no início do século XX. Fauvismo. As principais características são o uso das cores puras e a simplificação das formas. Essa corrente levou o nome de Fauvista, depois de uma exposição realizada em Paris em 1905. Cubismo. O cubismo pode ser considerado o primeiro movimento artístico a se caracterizar pela incorporação do imaginário urbano industrial em suas obras. Caracterizava-se especialmente pela geometrização das formas, modeladas basicamente por cubos e cilindros. Abstracionismo. Na arte abstrata, o que se destaca é a ausência de relação direta entre as formas retratadas com as formas realistas de um ser ou objeto. Aqui, os artistas exploram as cores, formas, linhas, texturas, contrastes e outros elementos não pictóricos. Futurismo. O futurismo teve bastante influência do Manifesto Futurista, caracterizava-se pela valorização do industrialismo, da aceleração e da tecnologia, que superava a velocidade do movimento natural. Tal movimento relaciona-se com a Revolução Industrial que estava em curso. Surrealismo e dadaísmo. Essas vanguardas surgiram com reação ao racionalismo e materialismo da sociedade ocidental e também como crítica à Primeira Guerra Mundial e o concretismo, que foi um movimento de vanguarda que visava a criação de uma nova linguagem por meio de figuras geométricas. Os artistas dessa corrente buscavam causar no público sensações de movimento ao olhar para suas obras. Las Meninas é uma pintura de 1656 feita por Diego Velázquez, o principal artista do século de ouro espanhol. Ela está hoje em dia no Museu do Prado, em Madrid. A composição enigmática e complexa da obra levanta questões sobre realidade e ilusão, criando uma relação incerta entre o observador e as figuras representadas. Por essa complexidade, As Meninas é uma das obras mais analisadas da pintura ocidental. E essa pintura faz parte do período do cubismo. Vermeer fez a pintura Moça com Brinco de Pérola do ano de 1665, do período do Barroco, e essa pintura é seguramente a obra mais famosa do pintor e traz como protagonista uma jovem com ar sereno, doce, um olhar casto e os lábios entreabertos. É de se ressaltar como o fundo negro, que na época supõe-se ter sido verde escuro, destaca a presença dessa única figura no quadro e como a pintura carrega um senso de harmonia. A técnica do fundo escuro ajuda a trazer tridimensionalidade à tela. A figura escolhida tem um ar angelical, simultaneamente feliz e triste, e esconde qualquer coisa misteriosa.